Olá, meus queridos leoninos, bem-vindos a Almas do Universo, e nós vamos para a nossa leitura de vidas passadas, lembrando, obviamente, que isso não vai servir para todo mundo, porque cada um teve vidas diferentes, mas talvez pode ter alguma coisa aqui para você, que você entenda o porquê de certas coisas que acontecem na sua vida, tá? Então não esqueça de deixar o seu like, seus comentários. E se não for para você essa leitura, apenas ignore, tá? Não há necessidade de fazer comentários maldosos, como às vezes a gente vê por aí. Não é coisa que leonino faz, eu não vi nenhum leonino fazer isso, mas só lembrando aqui. Então, vamos lá, gente. Então, a primeira cartinha que eu tenho aqui é a sombra, tá? A sombra aqui, o leonino, na verdade, alguns de vocês eram pessoas extremamente reservadas, mas extremamente meticulosas. Vocês não se mostravam. Alguns de vocês tinham algum problema para se relacionar com as pessoas, então vocês se mantinham muito isolados de tudo isso, tá? Até que um dia alguma coisa aconteceu e aí vocês realmente saíram do seu habitat normal e foram à vida. Por isso que às vezes o leonino, ele demora para tomar uma decisão, ele fica ali no canto dele e de repente ele sai para o mundo, aí ele sai, ele não volta mais atrás. Por quê? Porque tem tudo a ver aqui com a sua personalidade, né? E essa personalidade, ela vem já de vidas passadas, que vem te trazendo para você aqui uma liberação, liberdade, aquele instinto de você fazer e acontecer, você não ter medo das coisas, você ter o poder de determinação, você vai e faz e acontece. Alguns de vocês em vidas passadas foram pessoas extremamente lutadoras, vocês participavam de muitas guerras, faziam muitas coisas, vocês eram os que iam na frente para limpar o terreno para a cavalaria chegar depois. Vocês eram aqueles que ficavam escutando, ouvindo as conversas dos outros para levar para as cavalarias, para levar para os seus superiores. E também eram pessoas que eram altamente confiáveis, né? Porque a vida dos outros dependia de vocês, tá? Então vocês eram constantemente chamados de águias de fogo, ou então de pessoas que tinham um fogo muito grande, que as protegia, que as iluminava, que iluminava o caminho de vocês, porque vocês gostavam de fazer muitas coisas à noite, por isso que era da sombra, né? Vocês aprenderam muito com esse período em que vocês ficaram ali, naquele período de, vamos dizer, aprendizado, tá? Então vocês faziam muitas coisas à noite, buscando informações, ou então olhando os acampamentos como eram, para vocês poderem depois passar as informações para as tropas que iam invadir os locais, tá? Vocês eram também muito admirados, foram muito condecorados por causa disso, tá? Pela bravura, pelo ponto de vista que vocês tinham nas coisas. Então, muitos de vocês hoje ainda são aquelas pessoas que em uma profissão são colocados na frente de projetos muito ousados, ou então são aqueles que tomam de frente os primeiros golpes, né? Vocês que estão ali para fazer a retaguarda de toda uma equipe, ou então se acontece alguma coisa, para quem vai sobrar para o leão. Então vocês já carregam, alguns de vocês carregam isso de uma vida passada. Isso daí foram em épocas que as guerras eram muito comuns por causa de território, busca de territórios, ou então por causa de lutas entre clãs, né? Que se faziam bastante roubos, né? Roubavam-se as riquezas, as terras, enfim. E vocês tinham essa função aí. Muito embora vocês tinham essas funções, vocês também eram muito humanos em algumas coisas. Às vezes, quando vocês estavam prontos para invadir algum lugar,
e vocês viam que tinham muitas crianças ou mulheres que vocês viam que iam se tornar alvos perfeitos dos outros, né? Por causa de várias coisas que vocês sabem o que acontece, muitos de vocês pegavam essas crianças e escondiam, tá? Para que elas não sofressem nenhuma violência. E isso também se aplicava a algumas mulheres, tá? Que vocês faziam isso quando elas tinham filhos pequenos. Então vocês tinham um senso de proteção bastante interessante. Interessante porque eu nunca tinha visto isso em uma leitura de vidas passadas, tá? Então vocês chamavam essas mães e diziam para elas, olha, pega os seus filhos e leve para tal lugar, porque vai haver um confronto e essas crianças terão suas vidas ceifadas e muita violência, né? E não conte para ninguém, porque se você contar para alguém, essas pessoas saberão onde vocês estão. Então essas mães, no desespero, elas pegavam os seus filhos ou os filhos das outras, dizendo que iam levá-las para passear ou para fazer alguma atividade ou para ajudar em alguma coisa, e elas eram escondidas e ficavam ali quietas até que esse período passasse, tá? Porque vocês sempre davam um jeito de que elas ficassem salvas, e muitas vezes vocês faziam os acordos também com as chefias de vocês. Olha, eu descobri tal coisa, mas eu tenho uma ressalva aqui e gostaria que isso fosse obedecido. Vocês não comentavam com os soldados, mas comentavam com chefias que vocês consideravam que fossem pessoas que iam manter a sua palavra, tá? Quando vocês percebiam que essas pessoas não manteriam suas palavras, vocês faziam por si só. Por quê? Porque vocês são bastante destemidos, vocês vão lá, vão à luta, e muitos de vocês carregam ainda esse senso de justiça, carregam esse senso de responsabilidade, né? Alguns de vocês até já salvaram algumas pessoas em situações bastante delicadas. Comenta aí se não foi verdade, pode saber que foi sim. Por quê? Porque vocês têm uma visão bastante abrangente da coisa. Então, vocês eram muito respeitados nesse meio aí, nesse meio de guerra, por causa da responsabilidade que vocês tinham, e muitos de vocês colocaram a sua vida em risco e perderam essa vida, tá? Mas por quê? Também vocês eram muito bem assistidos espiritualmente, tá? E vocês tinham como que eu vou dizer assim, um conhecimento interno de vocês muito grande, que permitia que vocês entendessem coisas que muitas pessoas não entendiam. Vocês tinham uma visão muito grande quando vocês iam fazer as suas caminhadas para ver o que estava acontecendo. Vocês tinham uma interpretação muito grande, um senso, um instinto de sobrevivência muito grande. Então vocês sabiam mais ou menos, quando era uma determinada aldeia que ia ser invadida, o que essas pessoas fariam para sobreviver, né? E aí vocês ficavam ali analisando várias horas o comportamento das pessoas para ver exatamente como é que seria feito esse negócio, né? Vocês não gostavam muito dessas brutalidades, e é por isso que vocês faziam esse serviço com as crianças, né? Quando a aldeia tinha muitas crianças ou muitas mulheres que ainda eram muito jovens, vocês se preocupavam com esse bem-estar. Não vou dizer que todos eram assim, mas nessas energias que eu pego aqui, é isso que essa energia está me transmitindo. Ela está me transmitindo um senso de justiça muito grande, mas também quando se fazia alguma coisa errada ou não se cumpria alguma coisa que se era acordada, a ira de vocês realmente gritava muito alto, e isso daí não tinha para ninguém, vocês não perdoavam, não. Era uma coisa de olho por olho, dentro por dentro mesmo, sabe? E muitos de vocês carregam até hoje esse sentimento, tá? E é daí que surge, porque muitos de vocês tinham já essa função aí. Por isso que o leonino, ele tem aqueles negócios de observar muito, né?
Ele fica só coringando de longe para ver o que que é, o que que não é, para ele dar o veredito final dele. Ele sabe muito bem aonde que ele está pisando, tá? Eu vou colocar 4 cartinhas aqui para a gente ver o que que é que aparece mais ainda. Então, olha só. Vocês mexiam muito com o medo das pessoas, tá? Porque vocês são pessoas que não têm muito medo, não. Mas vocês pintavam a situação muito pior do que ela era. E as pessoas acreditavam. Então, elas ficavam com medo e elas obedeciam muito o que vocês diziam. Se vocês queriam que certo lugar fosse poupado, ou então determinadas coisas fossem da forma que vocês queriam, vocês utilizavam o medo das pessoas, as superstições que elas tinham, né? Então você manipulava isso muito direitinho e a pessoa acabava que ela ou desistia ou então ela fazia exatamente aquilo que você estava sugerindo, né? Por causa dos medos que você criava. Você criava monstros espetaculares que as pessoas acreditavam assim tão piamente pela descrição tão perfeita que vocês faziam dessas coisas, né? Vocês tinham crescimentos muito fortes dentro das comunidades de vocês. Vocês cresciam muito, porém eram pessoas extremamente reservadas. Então as pessoas, elas quando iam se aproximar de você ou conversar com você, elas tinham assim super tato, né? Elas iam com muito medo de que você fosse interpretar diferente e tal. Mas por quê? Por causa do crescimento que vocês tinham entre as comunidades, né? Do respeito que vocês tinham. Só que a pessoa, quando ela era verdadeira, quando ela era real, ela ia com certeza de que seria acolhida, porque você entenderia a situação. Muitos de vocês, porém, tomaram vantagem disso e não foram tão legais assim, tá? Então, sempre tem aquele negócio, tem os bons e tem os ruins, né? E aí, temos aqui a troca. Alguns de vocês foram mercenários, sim, por que não? Haviam trocas grandes, né? Você chegava lá e dizia pro fulano lá da aldeia ou do reino, olha, nós temos tantos soldados aqui, e eu estou vindo para avisar que a gente vai fazer essa invasão. Você não vai ter chance nenhuma de vencer essa parada. Então, eu posso te dar um tempo, né, para você fugir, para vocês se esconderem, ou se renderem, ou fazer o que vocês acham melhor, mas eu quero tantos dinheiros, né? E aí você fazia as suas trocas. Você dizia, então tá. Aí você voltava lá para o seu superior lá e dizia assim, olha, eles têm bastante pessoas, eles têm muitas armas e a gente precisa esperar um pouco mais porque eu fui lá, conversei com eles e falei que tinha muito mais soldados. Então vamos dar um tempo porque vai ser mais fácil de conquistar esse lugar. Então vocês faziam assim esses intercâmbios aí também e saíam, escondiam os seus tesouros aí muito bem guardados. Quando tudo isso cessasse, vocês muitas vezes pegavam esse dinheiro e partiam para nunca mais serem vistos, tá? Vocês faziam o seu pé de meia. Nada de errado com isso, né? Então, muitos de vocês têm essa tática aí, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês aqui. Qual que é o conselho da espiritualidade para vocês? Então, temos aqui o espírito da primavera, tá? Espírito da primavera está dizendo liberdade, ação e poder. O que é que nós falamos? Era tudo sobre isso, né? Sobre a liberdade de você fazer aquilo que você achava melhor. Então,
para a vida de hoje, o que, que você traz? Você traz a liberdade de você ter ação, de você fazer aquilo que você acha que é certo, o poder de você, de convencimento, de você liderar uma equipe, de você fazer aquilo que você tem vontade, né? E o progresso de você realmente conquistar lugares mais altos pela perspicácia, né? Muitos de vocês trazem algumas coisas dessas vidas passadas ainda que refletem uma inteligência muito grande, um poder de observação muito grande, um poder de barganha também, né? Eu posso te dar o que você precisa, mas eu também tenho as minhas exigências, né? Isso aí principalmente em cargos altos, onde as pessoas, onde no caso vocês têm um currículo bastante interessante e vocês podem ter o poder de barganha para dizer não, eu aceito, mas as minhas condições são essas, né? Então se especializam em alguma coisa. Então era isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês por aí, um grande beijo, fiquem com Deus, fui.